Fala, meu guri, seja bem-vindo para mais uma aula de literatura brasileira aqui do seu concurso. E hoje é a nossa segunda aula sobre o Barroco, é a aula 9. Semana passada falamos do Barroco, né, num contexto mais geral, o que estava acontecendo no mundo. Falamos da prosa barroca, né, que tem seus principais representantes, a Sótor Mariana Alcoforado e o Padre Antônio Vieira. E agora vamos para o Brasil. Padre Antônio Vieira, né, passou grande parte aqui no Brasil, nasceu aqui, enfim, mas fez carreira em Portugal também. Então o padre já vê meio brasileiro, meio português. Agora vamos ver só os brasileiros, tá certo? E é a grande ênfase aí do seu concurso, tá certo? Então, seiscentismo no Brasil, você já sabe, né, que os períodos também recebem, né, a crítica literária procurou separar os períodos por séculos, né? Estudamos na aula 7, quinhentismo, agora seiscentismo e próximo setecentismo, e assim por diante. Então, seiscentismo dos anos de 1600 aí no Brasil, que é o período que ocorre a escola literária barroca. Então, o que estava acontecendo no Brasil? Certo? A gente já falou semana passada o que estava acontecendo em Portugal, domínio espanhol, né? E com isso fez os portugueses acreditarem no mito do sebastianismo, que o rei ia voltar trazendo a sua glória, a glória do país novamente. A contra-reforma, que vai ser sentida aqui no Brasil, tá bom? Também, é claro, no mundo inteiro, tá certo? É importante que você tenha assistido a última aula, porque as mesmas características do Barroco, lá da Sótor Mariana Alcoforado, lá do Padre Antônio Vieira, vão ser as mesmas aqui dos autores brasileiros, tá? Então nós não vamos falar das características, vamos passar por cima. Se você esqueceu, só voltar na sua aula 8 e assistir sobre o Barroco 1, tá certo? Vamos para o Brasil. Seiscentismo no Brasil. O grande empreendimento de Portugal. O Brasil era o grande empreendimento de Portugal, né? Era a colônia que mais dava, era a maior colônia do país, né? E que mais lhe rendia lucro, né? Então você tinha os engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste, né? Nessa época já tinha descoberto as minas, né? De Minas Gerais, tá certo? Os grandes latifundiários, né? Emergidos das capitanias hereditárias, né? Que é aquela divisão de terra que se deu a princípio no Brasil, né? Então, grandes latifundiários, por quê? Que eles falavam, ó, pega essa terra aí, põe cerca onde você conseguir aí, senão os espanhóis pegam, entendeu? Então, já tinha grandes latifúndios, né? E é claro, gente, tudo conquistado, o quê? Exploração do negro escravizado. É claro, estamos em 1600, a colonização se deu pela escravização. Para falar a verdade, eram os negros que dava conta do projeto colonial do que os próprios portugueses, né? Porque eles se espalharam mais do que os próprios portugueses. E aí eu trouxe uma pintura do Debré, né? Jean-Baptiste Debré. Né, ele fez a gravura em grafite, o Thierry Frarret, ele pintou, coloriu, tá? Retorno de cidade de propriedade de chácara. Ele é dos anos 1800, mas ainda havia escravidão nessa época, então dá pra gente ter uma ideia, né, dos negros aqui carregando o senhor deles, etc, né? Então, trabalho escravo. Estamos em plena escravidão no Brasil, tá certo? A concupiscência do europeu, e esse detalhe vai ser muito importante, gente, tá? É um detalhe que se reverbera no Brasil até hoje, tá certo? Porque o Brasil era sinônimo de enriquecimento fácil, tá? Né? Porque eles precisavam ocupar o máximo de terra possível, porque os espanhóis estavam rodeando e entrando, tá certo? Então eles precisavam de um máximo de terra que eles pudessem. Então, Portugal mandava até presidiário para cá, falava, vai lá, você vai ter terra, entendeu? A gente precisa ocupar o máximo de espaço, senão, né, vamos perder para os espanhóis. Vida libidinosa, porque o escravo era visto como um objeto sexual também, certo? Porque, né, tem uma frase bem famosa de um historiador chamado Gilberto Freire, que ele escreveu um livro chamado Casa Grande e Senzala, e ele fala que nessa época tinha um ditado, que era bem assim, brancas para casar, negras para trepar. Porque
o africano, isso é biológico, tá, gente? Isso é científico. Que o negro africano original, ele tem os seios avantajados, as mulheres, né? Os glúteos avantajados, tá certo? Então eram vistos, né? Enquanto o português, o branco ali, o europeu, digamos assim, puro, era mais magrinho, né? Não tinha tanto corpo assim como os africanos. E os homens fortes, resistentes, etc. Mas era mais a mulher, né? Igual o Gilberto Freire fala, brancos para casar, mulatos para trepar. Então o negro era visto como objeto sexual, entendeu? Tanto que isso deu a miscigenação, né? A miscigenação. Outra frase do Gilberto Freire é: da civilização se fez a civilização. Por quê? Os portugueses, eles realmente copulavam com as negras, sabe? E por isso se deu a miscigenação. Você vê outro tipo de colonização, por exemplo, nos Estados Unidos, no México, a colonização inglesa e espanhola, eles não gostavam de se misturar com os negros. Se o senhor tinha filho com escravo, ele mandava matar, né? Por isso que lá nos Estados Unidos você vê, claramente, você tem a separação de preto e branco, né? Agora no Brasil já é mais gradativo, é mais difícil de se separar, por isso, né, há uma relativização do racismo também por conta disso. Enfim, voltando aqui. Então, era visto enriquecimento fácil, eu vou ter terra, vida libidinosa, vai ter muitas mulatas negras pra gente se relacionar. Desvalorização do trabalho, óbvio, né, gente? Trabalho escravo, né, era barato e lucrativo, certo? De preguiça, de desmandos, de enganação, né? Eu vou lá, vou ter terra, vou mandar os escravos trabalharem, vou me relacionar com as escravas, etc., né? Então, os europeus, eles migravam para cá não em busca de honra, né? de ordem, mas de fugir das leis que oprimiam eles, né? Então, eles vinham já com esse pensamento aqui, que no Brasil é uma zoeira, é uma terra sem lei, eu vou fazer lá o que eu quiser, tá? E é claro, né, gente, estudamos ali no quentismo Companhia de Jesus, né? Era o freio moral desse pessoal, né? A igreja tinha que fazer alguma coisa aí com essa galera louca que chegava aqui. E como que era a literatura nesse tempo? Gente, não tinha imprensa no Brasil. Só foi ter imprensa no Brasil em 1808, tá? Não havia livraria, poucas bibliotecas, né, que estavam sob o domínio dos religiosos, né, Companhia de Jesus, né, conhecida por disseminar aí as escolas, enfim. As bibliotecas estavam sob o comando deles. Poucos livros que chegavam da Europa, que na Europa já tinha a prensa do Gutenberg, né, claro, eram as geografias e novelas de cavalaria, né, então, na Idade Média, a poesia atual que estava rodando na Europa não chegava aqui. Tá certo? E aqui circulavam poucos versos que eram anônimos e clandestinos, porque dura censura imposta pelo rei e pela igreja. Lembrava que a terra era rica, mas possuía dono. Tá? Nesse contexto que aparece a escola barroca no Brasil. Então, auge da escravização, o europeu, né, corrupto em todos os sentidos da palavra. Não tinha prensa, então os versinhos circulavam de forma anônima, porque tinha repressão da igreja, né? Tinha repressão do rei, a gente vai perceber isso, tá? Quando a gente for estudar os textos. Então o barroco no Brasil, ele se situa aí, né, nesse mato sem cachorro, tá certo? Então vamos continuar aqui. A primeira manifestação do barroco no Brasil, né? Foi esse texto do Bento Teixeira, tá certo? Bento Teixeira Pinto publicou em 1601, ó, finalizando o quinhentismo, né? Um poema épico batizado de nome de prosopopeia, né? Prosopopeia, a figura de linguagem, né? A personificação. O autor era português e escreveu tal obra para louvar os feitos de Jorge de Albuquerque Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Donatário seria a espécie de governador da época, tá certo? Que tinha lutado na Batalha de Alcácer Quibir. É a mesma batalha, né, que o rei Dom Sebastião sumiu. Apesar do tom laudatório, né, gente, de louvor,
e sentimento nativista, típico das produções quientistas. Lembra quando nós estudamos o quientismo, né? O tom laudatório, exaltar a natureza, né? Sentimento nativista, trazer esses aspectos do mundo tropical, certo? Para a obra. Então era bem quientismo, essas características, né, gente? Estamos saindo aqui do quientismo, né? Por favor, tá? Constitui-se cronologicamente como a primeira expressão da escola literária barroca, né? Você fala, poxa, professor, mas ele tinha características do quientismo. Lembra, quientismo não é escola literária, é um período. A primeira escola literária brasileira, né, é o barroco. Né? E mesmo assim vai se formar nesse contexto aí muito incerto, muito incipiente, muito insólito, né? Sem prensa, com censura, né? Enfim. Tá? Então, cronologicamente, é considerado a primeira manifestação do barroco, tá certo? Da primeira escola literária. Você vai ver que nem todas as características são barrocas, porque está começando, né, gente? Tá saindo, né? Como eu disse para vocês, já disse várias vezes aqui, ninguém acorda. Hoje estamos no barroco, vamos ser barrocos agora. Não, gente, né? A arte ela vai se transformando, né? Lembra do humanismo? Lá na Itália estava bombando o Renascimento. Em Portugal, ainda faziam literatura como na Idade Média, né? E mesmo assim, Gil Vicente já tem umas coisinhas renascentistas, né? E chega em 1500 já, né? Francisco Miranda chega com a medida nova, mas ele e o Camões ainda usam a medida velha. Então as coisas vão se transformando aos poucos, né? E a gente vai ver isso muito claro aqui no Barroco, tá? Então ninguém acorda barroco, ninguém acorda clássico, tá? O pensamento, a tendência artística, ela vai se transformando gradativamente, tá certo? E tem gente que 100 anos depois está fazendo coisa da Idade Média ainda, está fazendo arte passada, certo? Ok, escrito em versos decassílabos, ó, medida nova, em oitava rima. O que é uma oitava rima? Né? É estrofe com 8 versos. 94 estrofes, sem divisão ou numeração de estrofes. Cheio de reminiscências, né? Imitações, arremedos e paródias de quem? Dos Lusíadas, de Camões. Porém, o tom excessivamente bajulatório e a inconsistência histórica comprometem seu valor estético, mas seu valor histórico é inegável. Então, o prosopopeia é mais histórico mesmo, né? A gente vai ter obras magníficas do barroco brasileiro, mas o prosopopeia é o marco. Começou aí, pá, primeira escola literária. Porque foi publicado em Portugal, foi escrito por um português, né? No Brasil, não tinha prensa, não tinha nada, tá certo? Então, é mais histórico. E você pode ver, tem características aqui do quientismo, tom laudatório, sentimento nativista. Gente, faz igual os Lusíadas, né? Decassílabo, oitava rima, né? E é um poema épico, né? Lembra da diferença de epopeia e poema épico? Epopeia é um poema muito grande, longo, como os Lusíadas, e exalta uma nação. Um poema épico é menor, mas você viu que ele é grandinho, né, gente? 94 estrofes. Mas Lusíadas tinha o quê, né? 1000 e poucas estrofes. Então ele é menor e ele louva um povo local. Então, no caso ali, de Pernambuco, né? E o que os críticos falam é que é muita bajulação, não tem inconsistência histórica. Lembra como a história era importante lá nos Lusíadas? Lembra da nossa aula 5 e 6, né? Como era importante contar a história de Portugal. Então é mais um valor histórico aí, o prosopopeia, tá? Assim como a epopeia camoniana, né, gente? Há influência de mitologia greco-romana, tá? E é dividido em dedicatória, que é em prosa, no prólogo, ele tá falando, tá dedicando. Né? A dedicatória dos Lusíadas vem no próprio texto, aqui tá antes do poema. E vem, né, gente, igual a Lusíadas, proposição, aí vem a invocação, a narração, tá? A narração tá junto com a parte da descrição de Salvador. Você sabe que a narração é a parte mais longa, né? E o epílogo, que é o final, né? A última estrofe aqui, tá? Então você tá pensando, poxa, professor, mas ele escreveu igualzinho Lusíadas, então ele não é clássico, né? Estamos saindo do quientismo, entrando pro classicismo. Então a gente entende aqui o prosopopeia, né? Como o quê? Como um maneirismo. Você tá lembrado da aula passada? O que é o maneirismo, né?
é a mistura dos valores antropocêntricos com os valores eclesiásticos. Tá lembrado que no classicismo, o quinhentismo bombava lá a Renascença, o antropocentrismo, aí veio a igreja com a Contra-Reforma, e agora o homem barroco é esse ser dividido. O que é o maneirismo? É esse pensamento que tenta conciliar as duas coisas, antropocentrismo e teocentrismo, né? Então, esse é uma manifestação bem maneirista do nosso tempo. É o cara que está com as características do classicismo e com as características do barroco, né? Estamos na transição ali, ok? Maneirismo. Vamos só dar uma lida aqui, né? São as primeiras 3 estrofes do Prosopopeia, né? Então a gente tem aqui a proposição, né? O que é a proposição, né, gente? Ele fala do que ele vai narrar, né? E a invocação, né? Que ele vai convocar as ninfas, as entidades para ajudar ele na narração dessa história, como nos Lusíadas, né? Então perceba, eu quero que você perceba agora essas reminiscências essas imitações, esses arremedos, é tipo bem igual aos Lusíadas mesmo, tá? Eu quero que você perceba essas reminiscências, imitações, os arremedos e as paródias dos Lusíadas aqui, tá? Será que você vai lembrar? Vamos ver, tá? A gente teve uma aula só sobre Lusíadas, tá lembrado? Cantem poetas do poder romano, submetendo nações ao jugo duro. Mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro. Que eu canto o Albuquerque soberano, da fé, da cara pátria, firme muro, cujo valor e ser que o céu lhe inspira pode estancar a lácia grega lira. Então a gente já percebe a proposição. O que ele vai cantar? Né? As glórias desse Albuquerque aqui, que é o quem? Jorge de Albuquerque Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Lembra? Olha a paródia, olha a imitação, lembra? Que eu canto o peito ilustre lusitano dos Lusíadas. E aqui tá. Que eu canto um Albuquerque soberano. Olha como é igual, tá? Vamos ver mais? Agora, a invocação. Ele vai invocar as entidades para ajudar ele nessa narração. Lá nos Lusíadas, ele invocava as Tágides, as ninfas do rio Tejo, que é aquele rio que corta Lisboa. Vamos ver quem que ele vai invocar. As délficas irmãs, chamar não quero. Que tal invocação é vão estuda? Aquele que chamo só de quem espero. A vida que se espera, em fim de tudo. Ele fará meu verso tão sincero, quanto fora sem ele tosco e rudo. Que por razão negar não deve o menos, quem deu mais míseros terreno. E vós, sublime Jorge, em que se esmalta a estirpe de Albuquerque, excelente em cujo eco de fama corre e salta, do cauro glacial da zona ardente. Suspendei por agora a mente alta dos casos vários de olindeza gente, e vereis, vosso irmão, que o Supremo, no valor abater o Querino e Remo. Olha como as influências, a mitologia greco-romana, o Querino e Remo, né, que foram imperadores de Roma, né? Ele tá falando, olha, ó a paródia aqui com os Lusíadas. As délficas irmãs, não, eu não vou chamar elas. Então, essa proposição é uma paródia, né? O Camões invoca as ninfas, ele fala, não, eu não vou chamar, né? Eu canto para aquele só. Só aquele que eu chamo é o Albuquerque, né? Certo? O Jorge, que ele fala aqui, né? Que é o Jorge Albuquerque, tá certo? Então, conseguiram perceber essa paródia, essa reminiscência, esse arremedo dos Lusíadas? Está bem na cara aqui, né, gente? E por que prosopopeia, né, gente? A personificação. Ele vai fazer a personificação aqui de Salvador, da cidade, né? Olha como ele brinca com o nome de Olinda, né? Olindeza, gente, né? Isso é a personificação, tá certo? Então, essa é a primeira manifestação do barroco, né? Prosopopeia do Bento Teixeira. E agora nós vamos para ele, o amado, quer dizer, o odiado, Gregório de Matos Guerra. Esse nome Guerra não é à toa, não, que ele queria era guerra mesmo. Brincadeira, tem a fotona aqui dele, tá? Representação, né, gente? Então,
Quem é esse Gregório de Matos? E anota esse nome que ele vai cair no seu concurso. Gregório de Matos é o autor barroco mais importante aí do nosso seiscentismo brasileiro, tá? Ele ali, o Padre Antônio Vieira, você não pode esquecer, cara, tá? Então vamos falar desse cara. Nascido em Salvador em 1623, filho de pais latifundiários e políticos, é considerado o primeiro poeta brasileiro de relevância do período colonial. Então, Bento Teixeira, você viu como ele estava puxando o saco lá do Jorge Albuquerque? Então, é um grande poeta, tá? Primeiro grande poeta. Embora tenha... E era brasileiro, né, gente? Nascido aqui. O Bento Teixeira era português, né? O padre José de Anchieta era espanhol, né? As Ilhas Canárias faz parte da Espanha, né? Enfim, né? O Manuel da Nóbrega também. Então, agora é o nosso primeiro brasileiro aí, poeta. Finalmente chegamos aí nos brasileiros. Embora tenha frequentado colégios jesuítas na Bahia, acabou desistindo da carreira eclesiástica. Decidindo carreira eclesiástica. É bom anotar isso daqui. Vai ser importante pra gente saber. Decidindo cursar Direito na Faculdade de Coimbra, em Portugal. Chamava a atenção por seu comportamento boêmio e provocador. O que é comportamento boêmio? Gostava dos bares, da vida de festa, de balada, de bebida, né? É a vida boêmia, né? Isso na faculdade, né, gente? Suas sátiras ácidas lhe renderam apelidos como Poeta Maldito, Boca de Pimenta Malagueta, Boca de Sal, Boca de Brasa e o mais conhecido que é o Boca do Inferno, né? Então a sátira dele, ok? Sátiras ácidas. Depois de exercer o cargo de juiz e procurador na Bahia, da Bahia em Lisboa, então ele trabalhou lá em Portugal um tempo, retornou ao Brasil em 1682 para exercer a função de desembargador da relação eclesiástica. Ele foi trabalhar na igreja, gente, ó. E tesoureiro-mor, né, responsável pelas finanças da Igreja da Sé. Mas sendo expulso por seu comportamento sem modo de cristão. Olha, o cara... Era conhecido pela sua vida boêmia e provocadora, suas sátiras ácidas. E ele foi trabalhar na igreja. Olha o que deu, né? E foi pior, e até se envolveu em processo inquisitorial, né, gente? Estamos na plena contra-reforma, né? Então, o cara se envolveu aí com a Inquisição, né? Mas não deu nada. Por quê? Gente, ele estudou em Coimbra, os pais eram latifundiários, políticos, ele tinha influência, né? Então, o processo dele ali não deu em nada, né? Escapou de ser queimado vivo. Continuando aqui. Provocava, respondia, desafiava, incitava briga, fazia uso de palavrões. Incomodava tantos poderosos da Bahia. Quem que eram os poderosos daquela época, gente? Os unhates e os caramurus. Né? Quem que eram os unhates? Os comerciantes portugueses que vendiam coisas a altos preços. Né? Que explorava mesmo a mão de obra brasileira. E os caramurus. Quem que é os caramurus? Foram os primeiros colonos brasileiros, né? Eles se achavam os donos da terra. Eles que receberam as capitanias hereditárias, né? Então, o Gregório de Matos arrumava briga com esses caras. E não só isso, ó. Clérigo, funcionários públicos. Tanto que o governador-geral, Antônio de Souza Menezes, o deportou para Angola em 94. Ele foi deportado pelas suas críticas, por incitar briga, por seu comportamento. Então o cara era o boca do inferno mesmo, né, gente? Volta ao Brasil no ano seguinte, mas morre em 96 sem pisar na Bahia novamente. Tá? Seus poemas eram recolhidos, ora pela polícia. Lembra que no 60, como que circulava poema? Clandestino, não tinha prensa, né? Não tinha, né? Era censura, né? Ele brigava com os caras, imagina esses poemas chegar. Então a polícia recolhia, olha a polícia, ora o seu irmão, Eusébio, né? E só muitos anos depois que foi receber a primeira edição, que reuniu esses poemas num livro, né? E que chegou até a gente. E a sua poesia é dividida em satírica, lírica, religiosa e filosófica. Então hoje nós vamos gastar grande parte do nosso tempo falando do Gregório de Matos, porque ele escrevia 4 gêneros diferentes. Fazia parte do grande gênero lírico, né? 3 grandes gêneros. Lírico, épico, lírico, narrativo e dramático, né? E
dentro do gênero lírico, outros subgêneros, outros gêneros. Então ele fazia sátiras, poesia satírica, poesia lírico, amorosa, lírico religiosa, lírico filosófica, tá certo? Então a gente vai gastar grande parte falando do grande Gregório de Matos Guerra, tá? Então nós vamos dar uma pausinha aqui, que falamos agora do contexto social, e você já manda o dedo aí, já manda bala na segunda parte desta aula de Barroco 2, que a gente vai falar agora, vamos ler alguns poemas e analisar a poesia, os 4 tipos de poesia do Gregório de Matos, tá bom? Já manda, já entra aí no próximo vídeo. Valeu?